E se o maior acontecimento da história da humanidade pudesse acontecer a qualquer segundo, mas a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, não estivesse preparada para reconhecê-lo? A Bíblia afirma que, em um piscar de olhos, milhões desaparecerão da terra. Mas como isso é possível? Como conciliar a promessa de um arrebatamento repentino com a sensação de que tudo continua normal ao nosso redor? Parece um paradoxo, um evento descrito como inevitável, mas que nunca parece se aproximar. O que se esconde por trás desse mistério? Existe um detalhe ignorado nas Escrituras que muda a forma como entendemos a vinda de Cristo para buscar os seus. Hoje eu vou te mostrar esse detalhe, a chave que pode transformar sua visão sobre o arrebatamento. Talvez você já tenha ouvido muitas interpretações, mas prepare-se, porque no meio deste vídeo vou revelar algo que muitos pastores e estudiosos deixam passar despercebido. E eu te pergunto, você já se perguntou como será estar vivo quando esse momento acontecer? Escreve aqui nos comentários. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses em meio a uma comunidade aflita que chorava pelos irmãos que já tinham morrido. Ele não queria que ficassem sem esperança. Por isso, declara com firmeza: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Imagine a cena. Casas simples da Macedônia, tochas iluminando a noite fria, homens e mulheres reunidos em silêncio, ouvindo uma carta que mudaria o futuro da fé deles. Na mesma linha, em Corinto, Paulo escreve sobre um mistério que não pode ser entendido apenas pela lógica humana. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Palavras fortes, lidas em voz alta em uma igreja jovem, cercada por um império que zombava da ressurreição. E Jesus, no Monte das Oliveiras, descreve o arrebatamento como um corte repentino no cotidiano. Um será levado e o outro será deixado. O som do vento, o sol poente em Jerusalém, discípulos confusos, o mestre falando de um futuro que parecia impossível. A chave para entender o arrebatamento está em algo que muitos ignoram: a diferença entre a manifestação pública da volta de Cristo e o encontro secreto da igreja com ele nos ares. Paulo fala em sermos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isso não descreve Jesus descendo até a terra para reinar, mas a igreja sendo retirada do mundo antes do juízo. É um detalhe que, quando esquecido, gera confusão. Muitos pensam que o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, mas a Bíblia apresenta distinções claras. Um é invisível ao mundo, instantâneo, como o piscar de olhos. O outro será glorioso, público, visto por todas as nações. Ignorar esse ponto é como ler apenas metade de uma carta, o que muda quando entendemos essa chave. Primeiro, a urgência. Pode acontecer a qualquer instante. Segundo, a esperança. Os mortos em Cristo não perderam nada. Serão os primeiros a ressuscitar. Terceiro, a vigilância. O cotidiano não pode nos adormecer. Se isso fez sentido, deixa o like e diz de onde você está assistindo. Uma das objeções mais comuns é: se o arrebatamento for real, por que Jesus não falou dele claramente? Muitos críticos dizem que essa ideia seria uma invenção posterior, mas as próprias palavras de Cristo já apontam para isso. No Evangelho de João, ele declara: vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele não disse que desceria para governar ali, mas que viria buscar os seus. Outro ponto levantado é que a igreja teria de passar pela grande tribulação para provar sua fé. Mas Paulo reafirma: Deus não nos destinou para a ira, mas para a obtenção da salvação. Se Cristo já levou sobre si a ira na cruz, por que a esposa teria de enfrentá-la novamente? A coerência interna da Escritura mostra duas etapas distintas. Primeiro, Cristo chama a igreja,
Depois, retorna com a igreja em triunfo. O aparente paradoxo se dissolve. O arrebatamento não é um mito, é a promessa de um resgate antes do juízo. O silêncio do mundo será o início da voz de Deus. Se o arrebatamento não é apenas uma teoria distante, mas uma promessa iminente, a pergunta que fica é: como viver à altura dessa esperança? Paulo não escreveu essas palavras para gerar medo, mas para consolar e despertar. Ele encerra sua carta aos Tessalonicenses dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a revelação do arrebatamento não deve pesar sobre nós, mas encher-nos de esperança. A primeira aplicação é vigilância diária. Não se trata de viver obcecado por sinais, mas de cultivar um coração desperto, que não se deixa anestesiar pelo ritmo do mundo. Pequenas escolhas de santidade hoje preparam você para o encontro inesperado com o Senhor. A segunda aplicação é consciência de missão. Se a qualquer instante Cristo pode vir buscar a sua igreja, então cada palavra, cada gesto e cada oportunidade de anunciar o Evangelho se tornam urgentes. É tempo de reconciliar relacionamentos, de pedir perdão, de semear fé. O arrebatamento não é apenas um futuro distante, é uma lente que muda como você enxerga o agora. No final, há um convite direto para você. Agora, a decisão está diante de você. Vai viver desperto, aguardando o Senhor a qualquer instante, ou vai continuar anestesiado pelo barulho do mundo, como se tivesse todo o tempo do universo? O arrebatamento não é uma lenda, é uma promessa, e cada escolha sua ecoa nesse futuro inevitável. Se o seu coração ardeu ao ouvir essa mensagem, escreva nos comentários: eu escolho estar pronto. Essa simples frase será o testemunho público da sua decisão hoje. E não deixe de se inscrever e ativar o sino, porque o próximo vídeo vai mergulhar ainda mais fundo em um tema que muitos evitam: o trono do juízo de Cristo. Um assunto que poucos têm coragem de explicar, mas que todo cristão precisa conhecer. E se você deseja ir além, junte-se a essa comunidade. Aqui você encontrará estudos antecipados, conteúdos exclusivos e um espaço seguro para crescer na fé, junto com outros que também aguardam a vinda do Senhor. O arrebatamento não é apenas sobre o fim, é sobre quem você escolhe ser agora. O tempo de decidir é hoje.